gente! Estamos dando sequência na nossa palestra sobre o diabetes, tendo o cuidado de estabelecermos a diferença entre o diabetes 1 e o diabetes 2, que é o grande fantasma da nossa sociedade. Vamos em frente, gente! Dr. Luiz de Matos, gravando o segundo vídeo da nossa palestra sobre o diabetes. Ok, amados? Já deixamos claro na nossa primeira reflexão que o diabetes é uma doença muito comum, não só no Brasil, mas em toda a população mundial. Praticamente todas as famílias têm um diabético no seu seio. Amados, lembrar que o diabetes é a doença que se caracteriza pelo aumento da glicose que está circulando no sangue e que, em função desse aumento, nós temos a eliminação da glicose na urina. É aquela situação em que o indivíduo tem a urina doce e, particularmente, muitas das vezes, ela atrai formigas, ok? O que é um dado que chama atenção em relação ao diabetes. Meus amados, o diabetes é causado por um distúrbio na utilização da insulina ou na produção desse mesmo hormônio pelas células especializadas do pâncreas, resultando, portanto, num aumento da glicose circulante, ok? A medida da quantidade dessa glicose circulante nós chamamos de glicemia, ok, amados? Esclarecendo um pouco sobre a insulina. A insulina, meus amados, é o hormônio que se utiliza, que se faz necessário para que ocorra a realização do metabolismo da glicose, ok? É a insulina que se utiliza na decomposição da glicose com o objetivo de gerar energia para mantermos a nossa vida, ok? O diabetes é uma doença muito frequente, extremamente comum e, às vezes, na sua parte inicial, imperceptível, ok? É uma doença que atinge homens e que atinge mulheres e pode ocorrer em todas as faixas etárias, em todo o mundo, ok? Sendo que o diabetes 2, ele é um pouco mais tardio, tá? O diabetes não faz distinção de raça, o diabetes não faz distinção de gênero, ok? Também não faz distinção de condições socioeconômicas. O diabetes é uma doença de alta prevalência, especialmente aqui no Brasil. O diabetes desequilibrado, meus amados, pode se transformar numa doença grave e muito grave, ok? Porque o desequilíbrio do diabetes, ou seja, uma irregularidade grave na quantidade de glicose circulante, seja para mais ou seja para menos, pode induzir o indivíduo ao coma. E, uma vez induzido o indivíduo ao coma, ele pode não sair desse coma e morrer, ok, meus amados? O diabetes apresenta um conjunto de sinais e de sintomas que serão decorrentes da irregularidade do uso de insulina ou da falta dela, ou da incapacidade dela de exercer adequadamente o seu papel dentro do organismo. Com isso, vai deixar a desejar a ação ou seus efeitos, ok? E assim nós vamos ter como resultado o aumento da glicose no sangue. Amados, com a evolução do diabetes,
poderemos evoluir para uma disfunção de todo o nosso organismo e até mesmo de falência de alguns órgãos vitais, como o rim, ou como os rins, por exemplo. Também podemos ter comprometimento nos nervos, comprometimento na atividade cardíaca e também nos vasos cardíacos, complicando em muito, comprometendo em muito a qualidade de vida das pessoas. É muito comum os diabéticos, meus amados, perderem parte dos membros, muito especialmente das pernas, como os dedos, ou até mesmo os pés, ou até mesmo pernas inteiras, ok? Em função do desequilíbrio do diabetes. Amados, existem 3 possibilidades da doença diabética afetar alguém. O diabetes pode ser diabetes do tipo 1, também chamado diabetes juvenil, diabetes do tipo 2, também chamado diabetes do adulto, e ainda temos a terceira possibilidade, que é o diabetes gestacional. Vamos falar um pouquinho de cada um desses diabéticos, ok? Vamos iniciar com o diabetes do tipo 1. Amados, diabéticos do tipo 1, sem dúvida alguma, é a apresentação da forma mais grave da doença. O diabetes do tipo 1 está muito relacionada com a genética do indivíduo, ok? Está menos relacionada com a instalação da doença, está menos relacionada com hábitos alimentares e muito relacionada com as condições genéticas. Outra coisa muito interessante que caracteriza o diabetes do tipo 1 é que ele se manifesta ainda na mais tenra infância. Eu conheço e conheci, já lidei com crianças diabéticas já no 2º mês das suas vidas. Claro, quanto mais cedo ele aparece, mais difícil será o controle. Quanto mais tarde ele surgir, ele pode surgir com 4, 5 anos, ele pode surgir com 8, 10 anos, mas é muito comum ele, quando vai se manifestar já na primeira infância. Diabéticos do tipo 1 são pessoas que não são capazes de produzirem insulina, ok? Eles não produzem insulina. E como são incapazes de produzir insulinas, passam a ser diabéticos dependentes da utilização da insulina todos os dias, e não somente todos os dias, algumas vezes ao longo do dia, geralmente pelo menos 2, mas chega a ser 3 a 4 vezes no dia, ok? Os portadores do diabetes tipo 1 dependem muito da administração da insulina, habitualmente aplicada no subcutâneo, e todos os dias e em situações mais graves, várias vezes ao dia. Felizmente, essa condição de diabéticos é menor do que 10%, ok? De todos os diabéticos. Já o diabetes tipo 2 é um diabetes que costuma se manifestar já na vida adulta, ok? E são pessoas que desenvolvem uma deficiência com relação à insulina, seja na utilização, seja na produção dela. E o resultado dessa deficiência é o aumento da glicose circulante, exatamente o que caracteriza a doença diabética. Amados, o diabetes do tipo 2 é uma doença que aparece de um modo calmo, tranquilo, insidioso, lento, mas perene e duradouro, cujo começo, muitas vezes, no caso do diabetes 2, é imperceptível, ok? Na verdade, é que a gente não vive prestando atenção nas coisas. Na verdade, há alterações com sinais envolvendo o início da doença.
O indivíduo começa a urinar mais vezes, é que ele não percebe. O indivíduo começa a ter mais fome, comendo mais frequentemente, e é que ele não percebe que isso está sendo já causado por uma doença chamada diabetes, fundamentalmente no seu início, ok? Mas na vida cotidiana, no normal de todos os nossos dias, o diabetes acaba não sendo perceptível e muitas das vezes nós vamos fazer o diagnóstico já até na presença de algumas complicações, ok? Lembrar que o diabetes do tipo 2, o diabetes do tipo adulto, é o que mais acomete toda a população diabética, chegando perto de 90% de toda a população diabética, ok? Vamos falar um pouquinho sobre diabetes gestacional. Meus amados, o diabetes gestacional é aquele que se manifesta na mulher no período da gravidez e pronto, sendo diabético gestacional, só vai aparecer na gravidez. Quando aparecer, ele vai aparecer na gravidez, ok? E vai ser a mesma celeuma, a mesma discussão, uma diminuição ou uma intolerância ou uma irregularidade na ação da insulina, levando a um desequilíbrio na glicose circulante, ok? O diagnóstico é feito pela primeira vez no período da gestação, podendo ou não persistir esse diabetes. O diabetes gestacional pode permanecer para sempre. O diabetes gestacional pode desaparecer com a gravidez. Isso ocorre mais ou menos, é pouco frequente, isso ocorre mais ou menos em 7% das mulheres grávidas. Ok, meus amados? Bem, temos outros tipos de diabetes mais específicos e que aí tem a ver com a incidência ou a presença de determinadas doenças ou acidentes ou traumas ou mesmo a utilização de drogas ou remédios, medicações ou agentes químicos, por exemplo, como o álcool, como diuréticos. Existem medicações como os corticoides que podem alterar as células pancreáticas e causar algum dano ao pâncreas, particularmente a fibrose cística, e gerando um diabetes secundários. Também podemos ter neoplasias e podemos ter outras causas que nós não vamos discutir aqui. Evidentemente, essa é uma situação de um diabetes mais raro. Ok, meus amados? Ok. Vamos ficar por aqui mais uma vez. Ok? Doses homeopáticas, não é? Para que a gente possa nos dedicar aos vídeos que, no caso da medicina, são publicados semanalmente. Ok, amados? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também escreva nos nossos comentários, seja dúvidas, seja alegria, seja o que for, porque nós estamos aqui atentos e dispostos a sermos úteis naquilo que for possível. Também ative o sininho, deixe o seu like, ok? Porque temos bastante coisa para colocarmos aqui nesse canal, aqui uma vez por semana. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado e Deus os abençoe. Amigos, esse foi mais um vídeo sobre o diabetes. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. E não se esqueçam de apertar aí o joinha, ok? De se inscrever no nosso canal. Faça seu comentário, seja de elogio, seja de dúvida, seja de crítica, ok? Nós estamos atentos aqui para responder a todos. Siga-nos, meus amados. Toda sexta-feira temos aqui nesse canal um vídeo sobre medicina. Neste momento estamos com o diabetes. Fiquem com Deus, gente.